Os candidatos nessa série especial serão sempre questionados durante a entrevista com os seguintes termos: critério seguido para todos os candidatos. Por que, quando e como? Por que fazer, quando fazer e como fazer? O candidato, como eu já disse no início, convidado para a entrevista de hoje é o Gelson Silva, do PMDB. Candidato, seu tempo começa a contar a partir de agora e eu queria já saber do senhor, candidato, quais são as propostas do senhor. Neste primeiro bloco, nós vamos falar sobre saúde. Quais são as propostas do senhor? Melhor, vamos falar sobre emprego, lazer e esporte, né? Quais são as propostas do senhor para ampliar o mercado de trabalho no município de Brasília de Minas? O tempo do senhor começa a contar a partir deste momento. Minutinho, candidato. O tempo do senhor está valendo 15 minutos nesse primeiro bloco. São 3 minutos, 3 minutos para a apresentação do senhor e o senhor falar por que o senhor deseja ser prefeito de Brasília de Minas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube. Quero cumprimentar o Fernando Almeida, diretor dessa rádio, também o seu proprietário, João, e a todos os trabalhadores aqui dessa rádio, que é uma rádio de grande abrangência aqui no nosso município. E quero aproveitar a oportunidade para abraçar a todos os eleitores de Brasília e de Minas, aqui no centro da cidade, em toda a zona rural. A minha candidatura, Fernando, ela surge da vontade de mudança, da vontade de renovação da política de Brasília e de Minas, que é um sentimento presente no coração de todo o Brasil minense. Já faz algum tempo que o povo de Brasília e de Minas espera por uma candidatura que atenda esse anseio e, finalmente, nós estamos nos colocando como essa grande opção de mudança e de renovação na política. Nosso objetivo é fazer uma política diferente, é fazer uma política nova, e a nossa candidatura ela é a expressão disso em alguns aspectos. Primeiro porque eu sou de uma origem humilde, eu sou da roça, comunidade de Olhos d'Água, próximo do distrito de Vargem Grande, filho de um trabalhador rural e de uma professora. Ou seja, a nossa família não tem tradição na política, então a mudança já começa por aí. Além disso, em todo o processo de construção da nossa candidatura, em momento algum, nós negociamos secretarias, empregos ou cargos em troca de voto ou apoio político. Isso vai nos dar a condição de fazer uma outra mudança, que é a mudança administrativa. Do que se trata essa mudança administrativa? Justamente escolher para compor o nosso governo as pessoas que tenham competência. Ou seja, o único critério para que tenhamos uma equipe de governo será justamente a prestação de um bom serviço e que dê um bom resultado. Ou seja, é preciso ter compromisso com o povo e não com eventuais cargos eleitorais que queiram negociar algo em interesse próprio. E dessa forma teremos sim a condição de fazer o melhor governo do que dentre as candidaturas que são colocadas agora. Tenho total convicção que a nossa candidatura é a que tem mais condições de fazer um melhor governo, justamente por causa dessa independência, dessa autonomia. A nossa candidatura é uma candidatura que surge do povo, né, do povo humilde, simples e trabalhador dessa cidade, Brasília de Minas, e será juntamente com esse povo que governaremos, e nosso único objetivo será atender esse mesmo povo. O tempo está esgotado aí para a sua apresentação. Agora nós vamos para as perguntas. Agora sim, as perguntas direcionadas ao candidato Gelson neste programa Sala de Entrevista Especial. Candidato, o que o senhor pretende fazer para ampliar o mercado de trabalho na cidade? Fernando, nós temos 4 pontos básicos, né, a serem trabalhados para que possamos ampliar o mercado de trabalho aqui em Brasília de Minas. O primeiro ponto é justamente reconhecer as nossas vocações, né? Quais são as vocações econômicas do município de Brasília de Minas hoje? A gente tem principalmente 2 vocações, uma que diz respeito à agropecuária, né, e a outra que diz respeito ao hospital, à área de saúde. Então, além dessas vocações, nós temos também que preparar os nossos jovens para o mercado de trabalho.
buscar atrair indústrias também para Brasília de Minas e, além disso, tentar fazer com que Brasília de Minas desenvolva uma outra vocação econômica, que seria desenvolver mais a sua atuação, a sua ênfase, né, na área da educação. Falando em agropecuária, o senhor poderia explicar para a gente como que o senhor pretende melhorar a agropecuária e como que o senhor pretende trazer indústrias para o município, candidato? Em relação à agropecuária, algumas iniciativas elas podem ser tomadas, né? Uma delas é a realização de oficinas e cursos para estimular e capacitar o trabalhador rural para a produção de alimentos, carnes, né, leite, grãos, hortaliças, né, tudo isso, inclusive, a partir da parceria com a Emater. A Emater que já existe no nosso município, entretanto, é preciso reforçar o convênio que é firmado hoje entre o município e a Emater. A gente sabe que, inclusive, atualmente, o município ele tem deixado um pouco a desejar no que diz respeito ao atendimento desse convênio. É preciso que o município cumpra bem a sua função no que diz respeito a esse convênio, as contrapartidas sejam garantidas, né, como a questão da limpeza e manutenção do prédio, tem que ser bem, o município tem que cumprir bem a sua parte e ampliar as parcerias que existem, né, para realizar oficinas, cursos, né. Outra iniciativa também que pode desenvolver essa área, né, da agropecuária no nosso município é a utilização do Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA. Agora, o senhor acredita que é possível trazer grandes indústrias para Brasília de Minas para melhorar o mercado de trabalho? Sim, é possível trazer indústrias, sim, Fernando. Desde que o município ele se torne mais atrativo. De que maneira? Por exemplo, criando um bairro industrial. É para receber bem essas indústrias, porque nós temos mão de obra, nós temos uma mão de obra relativamente barata, pois estamos numa região em que a remuneração do trabalho ela não é elevada, isso é um atrativo para as indústrias. Entretanto, falta por parte do município que dê incentivos fiscais, ofereça um terreno para a construção, né, e equipamento e equipação dessas indústrias. Se eleito, o senhor vai criar esse distrito industrial, candidato? O distrito industrial ele exige de uma maior complexidade, né, em termos do planejamento urbano e da estrutura a ser realizada. Mas o senhor vai criar ou não? Então, a alternativa mais ágil para isso é o bairro industrial. É algo mais ágil, que pode ser implantado de maneira mais rápida, enquanto se providencia a criação de um distrito industrial, que é algo mais complexo. Se eleito, quando o senhor implantaria, então, esse bairro industrial, que, segundo o senhor, seria uma medida mais viável para o município? Já nos primeiros meses de mandato, a gente já implantaria esse bairro industrial e buscando atrair essas indústrias para o nosso município. E como o senhor criaria? Que meios? O senhor acha que o município tem todos os recursos necessários para a criação desse bairro industrial? Sim, o município já tem terreno, então a única coisa que precisa ser feita é iniciativa do prefeito, né? Elaborar um projeto de lei, encaminhar para a Câmara Municipal, né, que certamente, por se tratando de algo que beneficia o município, será aprovado. Candidato, como capacitar os jovens para o primeiro emprego? Através de um programa de estágios, isso através da diversificação dos cursos oferecidos no nosso município, inclusive através da Unimontes, né, que é uma instituição na qual eu trabalho, na qual eu sou professor, através dessa diversificação dos cursos, através de iniciativas que busquem realizar um convênio mesmo, viabilizando o estágio, oferecendo incentivos para que os empregadores do nosso município empreguem jovens e assim possam receber benefícios fiscais, inclusive. Além disso, a iniciação científica é outra alternativa de capacitação dos jovens
e de inclusão dos jovens no mercado de trabalho ou na área acadêmica, né? Aqui no caso da Escola Estadual Santana, nós temos 2 jovens que são bolsistas de iniciação científica, a partir de um edital que eu, como professor da Unimontes, concorri e selecionei esses jovens para receberem uma bolsa, né, um valor mensal durante 12 meses, que pode ser prorrogados por mais 2, em que eles têm a oportunidade, ao mesmo tempo, de se dedicar mais à escola e se capacitar, se preparar melhor para o mercado de trabalho. Esse tipo de iniciativa pode ser ampliado. Que área precisa evoluir mais na cidade para que os jovens tenham mais oportunidade? Eu gostaria até que o senhor respondesse mais sintetizado aí, porque a gente vai passar para a questão do esporte e do lazer. Então, no caso, por exemplo, da saúde, que é uma área que já é uma vocação de Brasília e de Minas, em razão do hospital, infelizmente nós perdemos algumas coisas, como a residência médica que ocorria aqui no município. Hoje nós não temos mais. Então, é algo que que poderia ser estimulado, né, para que se retorne. Da mesma forma com os chamados internatos, né, que era realizado em parceria com as faculdades Pitágoras, por exemplo, no curso de medicina, em que os estudantes de medicina vinham e isso trazia uma certa... aumentava a atividade econômica, movimentava a economia aqui do nosso município, em que infelizmente isso foi perdido. Então, esse é um dos aspectos que precisa voltar, né? E dessa forma evoluir em relação à situação que o município se encontra hoje. Candidato, o que precisa ser feito para ampliar as oportunidades de entretenimento na cidade, para que Brasília de Minas tenha um calendário festivo permanente e também realize grandes eventos? A primeira coisa, Fernando, é ter uma equipe técnica bem qualificada. E isso só é possível a partir da mudança política, né? Porque é a mudança política que possibilita a escolha, a indicação, a formação de um governo técnico. Então, essa equipe técnica é de extrema importância para a captação dos recursos e o desenvolvimento dos projetos, né? Uma boa concorrência dos editais do governo do Estado, do governo federal, para que assim tenhamos recursos para proporcionar ao povo de Brasília e de Minas esse lazer, né? O senhor fala em mudança. Se eleito, quando o senhor faria essas mudanças? Fernando, as mudanças administrativas, elas devem ser feitas, aliás, devem começar a ser pensadas a partir do governo de transição. A partir do governo de transição, a gente já vai pensar, estruturar e desenhar todas essas mudanças. De maneira que, no primeiro dia de governo, a gente já implemente uma ampla e profunda reforma administrativa no nosso governo. Agora, candidato, sabendo que o fundo de participação dos municípios diminui aí a cada ano, e isso sempre é uma preocupação dos prefeitos, o senhor conseguiria implementar, por exemplo, um calendário festivo na cidade, com eventos caríssimos, já no próximo ano de 2017, se eleito? Sim, Fernando. Sim, justamente porque o que nós vamos fazer, a partir da equipe técnica que teremos, a equipe de competência que teremos, essa equipe é justamente para maximizar os recursos. É gente que sabe fazer muito com pouco recurso. Por exemplo, se hoje a gente contrata, faz contratação de bandas, por exemplo, para eventos, né, através de um intermediário, é possível fazer uma contratação mais direta, né, e dessa maneira mais barata. Essa que é, inclusive, uma reivindicação dos músicos, dos artistas aqui no nosso município. Ou seja, nós vamos valorizar os artistas locais e ainda gerando economia para o nosso município e proporcionando mais lazer para o nosso cidadão. Agora, a área do esporte, que é uma área que os esportistas reclamam muito da carência de recursos. O que o senhor pretende fazer para melhorar a área do esporte na cidade? Mais uma vez, Fernando, tudo que nós trabalhamos, todos esses assuntos que nós estamos tocando aqui, depende muito da capacidade do gestor, a capacidade de fazer muito com pouco recurso. E nós sabemos que tudo isso é possível com boa vontade e com uma boa equipe. Por exemplo, são gastos anualmente aqui em Brasília de Minas para a realização de um campeonato de futebol cerca de R$80 mil, 60, R$80 mil. Essas informações o nosso cidadão pode encontrar tranquilamente no portal da transparência. Então, com esse valor de R$80 mil, é possível que o município estimule, apoie,
cerca de 40 campeonatos amadores aqui, que ocorrem em toda a região. Ou seja, vamos fazer muito mais com menos recursos. Então, a mudança política é o fato de você não fazer negociações, né, aquele antigo toma lá da cá, é que possibilita a mudança administrativa que vai proporcionar uma maior qualidade de vida para o nosso cidadão, para o eleitor de Brasília e de Minas. O senhor acha que só com o recurso que é investido dá realmente para melhorar o esporte na cidade? Não tenho a menor dúvida, Fernando. É preciso melhorar muito. Mas quero dizer que é o seguinte, que nós teremos uma equipe extremamente competente para captar recurso. Como que é isso? Acompanhando os editais, fazendo bons projetos e também utilizando da influência política que o prefeito tem, inclusive por fazer parte de um grande partido e ter o apoio do governo federal e do governo do Estado, que é o nosso caso. O senhor tem apoio do governo do Estado? Tenho sim. O vice-governador é do meu partido, da mesma forma que o presidente da República também é do meu partido. O tempo está esgotado neste primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente continua com a entrevista do candidato Gelson Silva do PMDB aqui no Sala de Entrevista Especial. No próximo bloco nós vamos falar sobre saúde e educação. O Sala de Entrevista volta já já, continue com a gente. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Nós estamos com a série especial do programa Sala de Entrevista, entrevistando os candidatos a prefeito do município de Brasília de Minas. O entrevistado de hoje é o candidato Gelson Silva, do PMDB. Neste segundo bloco do programa, nós vamos tratar de temas sobre... os temas tratados nesse segundo bloco são saúde e educação. Candidato, o tempo do senhor começa a contar a partir de agora, candidato. Eu gostaria de saber do senhor o que será feito para que o cidadão tenha um melhor atendimento na rede pública de saúde. Fernando, obrigado pela pergunta. Fernando, o fato de a forma através da qual nós fazemos política ser algo totalmente novo, diferente daquilo que foi feito até então, aqui no nosso município, nós teremos condições justamente de fazer uma boa gestão a partir de uma melhor aplicação, uma melhor utilização dos recursos. Nosso único objetivo na área da saúde, nosso único objetivo será prestar um bom atendimento para o cidadão de Brasília e de Minas. Como que isso é feito? Isso é feito a partir da definição de uma equipe técnica de competência, uma equipe qualificada e, é claro, também através da valorização, né, do funcionário, uma valorização do nosso servidor municipal que, infelizmente, tem tido vários de seus direitos não respeitados. Então, será dessa forma que propiciaremos, né, um bom atendimento para o cidadão brasiliense. E nessa questão dos direitos dos funcionários da saúde, seria o que, candidato? Aumentar salários, por exemplo, dos funcionários da saúde? O Fernando, parece ser uma coisa de outro mundo, né? Mas infelizmente é algo tão simples que não está sendo feito, que é o cumprimento da lei. É o simples cumprimento da lei. É atender ao plano de cargos e salários, né, que já existe em uma lei municipal, que inclusive precisa até ser reformulado, pois já está desatualizado, sem mesmo ter sido implementado. É cumprir o acordo de greve que foi feito e que também não foi cumprido, em que foi acordado que o município daria um aumento anual de 10% para os servidores. Remunerar as horas extras trabalhadas. Hora extra remunerada também é um direito de todo trabalhador. E, além disso, oferecer uma boa estrutura, uma boa condição de trabalho. Eu fico imaginando e conversando com os funcionários do setor de saúde, fico imaginando quão grande é a frustração deles ao observarem que uma morte poderia ter sido evitada no nosso hospital e que às vezes não pode ser evitada por falta de um bom equipamento.
É o caso aqui, por exemplo, do tomógrafo, que está quebrado aqui no nosso município há mais de 6 meses. E isso a gente sabe que esse tipo de aparelho pode decidir se a pessoa vai morrer ou vai viver. Então, eu fico imaginando aquele funcionário que acompanha um certo atendimento, que se esforçou para salvar uma vida e que às vezes não conseguiu por causa das condições de trabalho, como que esse servidor público chega em casa, encara a sua família e vai dormir no outro dia e depois tem que levantar cedo? Agora, senhor candidato, o senhor tem recurso de que a área da saúde é uma área que mais demanda recursos, uma área que mais onera o município, e o senhor teria condição, se eleito, de implantar um sistema eficiente com equipamentos caros e também aumentar salários dos funcionários, mesmo com esses recursos, que a gente sabe que não são recursos expressivos assim destinados à saúde, candidato? Fernando, na verdade, nós temos cerca de uma ordem de R$ 2 milhões mensais para a saúde do nosso município. E em 6 meses, quando se faz uma boa gestão, é possível reunir recursos para reparar um tomógrafo. Além disso, a gente tem que analisar o porquê desse tomógrafo, por exemplo, ter se desgastado e ter quebrado. A gente sabe que um raio-x é um exame que demanda muito menos recursos. E pela falta de manutenção do aparelho de raio-x, este chegou a quebrar, e por isso o tomógrafo, que era para ser utilizado apenas em casos mais complexos, estava sendo utilizado para fazer exames de raio-x. Ou seja, isso é um desperdício dos recursos públicos, do recurso público, e que dificulta, inclusive, que impacta e limita, inclusive, a questão salarial dos nossos funcionários. Se eleito, quando o senhor já pretende consertar esses equipamentos, comprar equipamentos novos necessários para a melhoria da saúde pública? Fernando, aí eu preciso ter muita responsabilidade em responder. Primeiro, nós faremos uma profunda reforma administrativa. É isso que vai gerar a economia do nosso município a partir da mudança do nosso modo de gestão, e isso vai fazer com que nós tenhamos mais recursos disponíveis para compra de equipamentos e também a melhoria dos salários dos nossos servidores. Não só equipamento é importante na saúde pública, candidato. Como que o senhor pretende trabalhar, se eleito, para humanizar mais a saúde no município? Fernando, uma das coisas que precisa ser feita é a própria humanização da gestão. A partir do momento que você tem um prefeito humano, que seja presente, que acesse os espaços do nosso município, que visite os hospitais, que visite os postos de saúde, que acompanhe a forma como o cidadão está sendo atendido, e que chegue também no servidor e pergunte: e aí, o que você está precisando? O que podemos oferecer, o que precisamos melhorar para que você tenha melhores condições de trabalho e, consequentemente, atender melhor o nosso cidadão. Então, essa humanização deve começar de cima, deve começar do gestor. E esse exemplo, eu não tenho dúvidas, ele será seguido por cada servidor do nosso município, o que vai gerar uma satisfação muito grande também no nosso cidadão. Levando em consideração que essa área da saúde é uma área que mais traz problemas, que mais traz sofrimento para o cidadão, e se tratando de política, o cidadão sofre muito anos após anos. O senhor vem falando que é a mudança, que vai ser a mudança para Brasília de Minas. Só que os eleitores já estão muito acostumados de ver propostas de mudança e depois, quando o prefeito entra no governo, ele faz as velhas práticas da política. Se adapta ao sistema e diz para o povo que é o sistema. O senhor será um prefeito, se eleito, que irá adaptar ao sistema, ou o sistema terá que se adaptar ao senhor, candidato? O sistema vai ter que se adaptar, Fernando. Aliás, o sistema já se adaptou. Basta observar nas ruas a maneira como essa nova política que estamos fazendo está sendo bem aceita pela população. Justamente o fato de não negociarmos cargos, empregos, secretarias por apoio, o fato da nossa campanha ser uma campanha que não faz barulho, diferente dos adversários, o fato da nossa campanha ser uma campanha com poucos recursos, tudo isso já expressa que o nosso jeito de fazer política é totalmente diferente.
E vai permanecer assim, Fernando. E dessa forma teremos sim condições de fazer essas mudanças profundas que defendemos, que acreditamos e que faremos. Uma coisa que favorece é justamente o fato de eu não ser um político profissional. A minha profissão é professor. Eu sou efetivo, né, no estado de Minas Gerais, sou lotado na Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes. Acredito que a política é um instrumento de transformação da vida das pessoas, deve ser utilizada para isso. O senhor tem falado em transformar a cidade para uma cidade dos sonhos. Se eleito, o senhor tem noção da realidade da cidade, da distância da realidade do povo para uma cidade dos sonhos? O senhor não acha perigoso demais propor uma cidade dos sonhos para os eleitores, candidato? Fernando, o que nos move é a esperança. O que nos move é a perspectiva de que teremos um futuro melhor. Se eu não acreditasse que eu teria condições de transformar profundamente a realidade desse município, não faria sentido a minha candidatura. E é justamente por acreditar nessa capacidade de transformação que temos, que nós estamos recebendo grande apoio da população. É claro que eu também não quero e não acredito que vou fazer milagres, mas é justamente porque o nosso município está numa situação muito aquém daquilo que poderia estar e daquilo que os nossos cidadãos merecem, que faz sentido a nossa candidatura. E é por isso também, Fernando, que eu acredito muito na nossa vitória, em razão dos próprios sinais que a população de Brasília e de Minas tem dado ao aderir à nossa campanha. Vamos falar sobre educação. O que será feito para a implementação do plano de carreira dos funcionários de educação, se o senhor eleito for? Fernando, mais uma vez, se trata de algo relacionado à gestão, a uma boa capacidade de administração. E, como eu disse, é algo que depende também da política, né? O fato de fazermos uma política nova é que teremos autonomia para fazer também uma administração autônoma, independente e voltada exclusivamente para atender a população. Vou citar aqui para você o exemplo do transporte escolar, que é um grande problema no nosso município. Brasília de Minas não tem mantido a regularidade do transporte escolar por não pagar, por não remunerar os trabalhadores do transporte escolar. A gente sabe que a empresa que é licitada para poder realizar esse serviço de transporte escolar no nosso município, ela recebe R$ 5,60 por quilômetro rodado. Ao passo que o trabalhador do transporte escolar, ele recebe R$ 2,60. Se esses trabalhadores se reúnem, fazem uma cooperativa, elimina esse intermediário que recebe R$ 3,00 simplesmente para assinar um contrato, R$ 3,00 por quilômetro, simplesmente para assinar um contrato, sem fazer nada praticamente, o que é possível fazer? Essa cooperativa, concorrendo dentro da lei, tem condições de vencer essa licitação. E o nosso município, que hoje paga R$ 5,60, pode passar a pagar, por exemplo, R$ 4,00. Implementação do plano de carreira dos funcionários da educação, candidato. Certo, Fernando, mas para isso é preciso gerar economia no setor de educação, que pode ser revertida para os salários dos professores, dos funcionários em geral. Estou dando um exemplo de como vamos economizar. Esse R$ 5,60 que são gastos hoje por quilômetro, porque pagamos um intermediário, se nós pagamos diretamente à cooperativa de trabalhadores do transporte escolar um valor, por exemplo, de R$ 4,00, R$ 3,50, nós podemos, ao mesmo tempo, valorizar esse trabalhador, que a gente sabe que trabalha sol a sol, dia a dia, aqui nessas estradas péssimas atualmente no nosso município, ao mesmo tempo gerar uma grande economia. O município que gasta hoje R$ 5,60 por quilômetro vai passar a gastar R$ 4,00. Com essa economia, isso pode ser revertido em benefício para toda a comunidade e, claro, uma maior valorização do nosso servidor municipal. Quando o senhor implantaria o plano de carreiras? Fernando, em se tratando de lei, né, eu vou ser muito responsável em cumprir a lei. E buscarei já me preparar desde a transição de governo, que ainda ocorre esse ano, para que possamos implementar o plano de carreiras, aliás, cumprir, né, o plano de carreiras, plano de cargos e salários, né, desde os primeiros dias do nosso governo. Candidato, o que o senhor irá fazer, se eleito, para melhorar a qualidade de vida dos alunos que tiveram que transferir de escolas por causa do zoneamento de escolas das comunidades para uma região mais distante?
esse zoneamento ou nucleação, como também é chamado, ele prejudicou em muito a qualidade de vida não apenas dos estudantes, mas do trabalhador da zona rural. Eu gostaria que o senhor fosse mais objetivo, mais direto nas respostas, porque o tempo é curto. É necessário, Fernando, que a gente converse com a população, que a gente dialogue com a população e que repense, que reanalise, caso a caso, cada escola que foi fechada, se isso foi de fato, se isso é de fato a melhor saída. É necessário ter diálogo com a população e fazer um estudo que se considere custos e benefícios, mas considerando nessa relação de custos e benefícios que estamos tratando, né, de seres humanos, de pessoas, e não apenas relacionados a números. Quais as propostas do senhor, candidato, para os estudantes universitários do município de Brasília e de Minas? O compromisso que eu fiz com os estudantes universitários de Brasília e de Minas foi buscar, junto a deputados, né, através de emenda parlamentar, se conseguir um ônibus para realizar esse transporte universitário. Além disso, nós buscaremos a diversificação dos cursos da Unimontes e também ampliar, né, as vagas de estágios, né, que estão disponíveis no nosso município, além de buscarmos implantar um grande número de iniciação científica em Brasília de Minas. Tem mais um minuto para fechar esse segundo bloco. O senhor promete, então, ônibus para transportar os estudantes universitários que estudam fora de Brasília de Minas, o transporte intermunicipal. Um ônibus só não será necessário, temos muitos estudantes. O que o senhor faria, candidato? Fernando, a gente deve considerar que apenas pode receber esses recursos aquelas entidades que tiverem organizadas em associações. Então, nós temos, infelizmente, apenas uma associação no nosso município hoje que está... A ABUNI, eu acho que já tem... a ABUNI provavelmente tem 2 ônibus já que fazem o transporte para Montes Claros. O senhor iria tentar conseguir 2 ônibus? Fernando, esses ônibus, eles não são próprios da ABUNI. Então, nós buscaremos conseguir um ônibus, foi o compromisso que eu fiz. Agora, é claro, farei um grande esforço para atender o maior número de estudantes possível. Tempo esgotado, candidato. Terminamos esse segundo bloco do programa Sala de Entrevista. Hoje, nessa série especial, estou entrevistando o candidato do PMDB, Gelson Silva. No próximo bloco, nós vamos falar sobre segurança pública. Terá também uma pergunta de ouvinte da Rádio Clube FM e os últimos 3 minutos do próximo bloco para as considerações finais do candidato. Programa Sala de Entrevista volta já, continue com a gente. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Nós estamos com a série de entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade de Brasília de Minas. O entrevistado desta terça-feira é o candidato Gelson Silva, do PMDB. Neste último bloco do programa Sala de Entrevista, os 6 primeiros minutos são destinados ao tema segurança pública. Os próximos 6 minutos, a resposta de uma pergunta de um ouvinte. Ontem teve uma pergunta, hoje também uma pergunta que chegou até o horário das 9 horas, que é o horário que é permitido para fazer pergunta para o candidato. A pergunta, inclusive, é passada para os candidatos anteriormente, antes do programa entrar no ar. Então, os 6 minutos após o tema segurança pública, os próximos 6 minutos, o candidato vai discorrer sobre o tema perguntado por um ouvinte da rádio, e os próximos 3 minutos, os últimos 3 minutos deste terceiro bloco, são destinados para as considerações finais do candidato. Vamos lá, o tempo está valendo, candidato, a partir de agora. Como o senhor pretende, se eleito, articular em parceria com as polícias civil e militar ações que contribuam para minimizar a violência na cidade, candidato? Fernando, mais uma vez, obrigado pela pergunta e agradeço também à rádio a oportunidade de propiciar os candidatos a apresentarem suas propostas, né, seus projetos aqui para o cidadão de Brasília de Minas
o grande número de ouvintes da Rádio Clube aqui no nosso município e nos municípios vizinhos. Em primeiro lugar, Fernando, o município, ele, apesar de não ter uma responsabilidade direta sobre a segurança pública, ele pode contribuir muito, especialmente através de ações preventivas, né? Se temos uma boa atuação através do esporte, através do lazer, a inserção no jovem do mercado de trabalho, naturalmente vai se reduzir, né, a quantidade de crimes, né, de contravenções aqui no nosso município. Mas, além disso, nós temos algumas iniciativas, né, a serem tomadas, como, por exemplo, em parceria com os empresários aqui do nosso município, a implantação, né, do programa Olho Vivo, né, que é um monitoramento via câmera de vídeo, que vai inibir, né, os crimes contra o comércio, assalto, que infelizmente temos vários comerciantes aqui nos últimos meses, né, sendo vítimas. Além disso, é possível que o município ele ofereça uma estrutura para que a polícia ela possa ter postos policiais, né? A gente sabe que já existiu um posto policial da Polícia Militar na rodoviária, que depois a polícia perdeu esse espaço. Então, nós podemos reaver esse espaço para a Polícia Militar, bem como buscar outros espaços para que a polícia ela possa ter estar mais próximo, estar mais visível e, dessa forma, inibir, né, as contravenções, né, os delitos. E temos também de propiciar, Fernando, um centro de reabilitação para os jovens, né? Infelizmente, existem vários jovens que são dependentes de substâncias químicas aqui no nosso município e não existe um espaço adequado para o tratamento. E tenho sido procurado, eventualmente, por algumas mães, e isso é algo que nos dá muita tristeza, dada a nossa incapacidade hoje de oferecer uma alternativa de tratamento para essas mães que não possuem condições financeiras, pois esse é um tipo de tratamento que é bastante caro. O senhor falou na implantação do sistema Olho Vivo, que é uma vigilância por meio de câmeras aqui no município de Brasília de Minas, aqui na cidade de Brasília de Minas. Se eleito, o senhor faria a implantação desse sistema quando, candidato? Fernando, a partir da nossa profunda reforma administrativa, assim que começarmos a obter resultados em termos de economia dos recursos e que houver recursos disponíveis, ou que, em parceria com os comerciantes, conseguirmos esses recursos para poder implantar, será implantado. Se o senhor não conseguir a economia de recursos que o senhor tanto fala e tanto falou aqui nessa entrevista com a reforma administrativa, como que o senhor faria, se eleito, para implementar as ações que o senhor tem prometido? Fernando, em primeiro lugar, a nossa candidatura ela é diferenciada porque nós não fazemos promessas, né? Aqui é um compromisso que nós fazemos para poder fazer um esforço e atender a todos esses nossos objetivos. Quanto à economia do nosso município, ela será uma realidade. Nós iremos economizar. Isso aí você pode ter certeza. Esse é um compromisso nosso e apenas a nossa candidatura tem condições políticas de realizar isso, justamente porque, em momento algum da nossa candidatura, nós negociamos cargos, salários e empregos. E, por isso, temos total condições de buscar o nosso principal e único objetivo, que é atender bem o cidadão, passando, é claro, por uma valorização do nosso servidor. Mas você pode ter certeza, Fernando, nós iremos sim economizar, ou seja, otimizar os nossos recursos, né? Agora, candidato, o senhor não acha que seria interessante, seria importante também aumentar a arrecadação do município? E o senhor, se eleito, o senhor tem condição de fazer isso, candidato? Muito interessante essa pergunta, Fernando, e temos sim. Isso é feito a partir, por exemplo, da regularização imobiliária. Nós sabemos que a grande maioria dos imóveis de Brasília de Minas, eles não estão regularizados, o cidadão ele não possui a escritura. Então, é do interesse de todo cidadão de Brasília de Minas ter a escritura do seu imóvel. Nós vamos trabalhar muito para isso. E, é claro, é algo que vai beneficiar o município também, que vai ter uma maior arrecadação, por exemplo, de IPTU. O que fazer com relação à cadeia pública? Já há
na cidade uma discussão sobre o fechamento da mesma. É necessária a construção de uma nova cadeia pública na cidade? Sim, Fernando. É necessário esclarecer que, antes de responder, que cadeia é diferente de penitenciária, né? Nós não queremos penitenciária aqui em Brasília de Minas. Temos hoje uma cadeia, e esse espaço, a cadeia, o fato de termos uma cadeia no centro da cidade não é algo interessante. Então nós queremos uma cadeia que não esteja no centro da cidade. Queremos sim essa cadeia, chamando a atenção que não se trata de penitenciária, são apenas os presos locais aqui, os presos temporários, né? Aquelas pessoas que são presas precisam ficar detidas, né, por um curto espaço de tempo, e que são também aqui da localidade. Então, temos sim a necessidade dessa cadeia, inclusive pela própria conversa. O tempo está esgotado para a gente tratar sobre esse assunto, candidato. Nós vamos agora para a pergunta que foi enviada por um ouvinte. Candidato, o senhor acha que a nossa cidade hoje está carente de políticas públicas voltadas para os jovens? O que pretende fazer para melhorar essa questão? Essa pergunta é do Japa. Agradeço o Japa, né, pela pergunta e concordo. Precisamos sim de mais políticas públicas voltadas para o jovem, né? E nós iremos implantar algumas políticas especialmente direcionadas, né, para a juventude. Eu já toquei no primeiro bloco na questão relacionada, por exemplo, ao futebol. Então nós temos condições de incentivar mais os campeonatos amadores aqui no nosso município. E incentivando esses campeonatos amadores, vamos exigir ao incentivá-los que se realize também campeonatos com infantos juvenis. Porque nós sabemos que os nossos jovens, né, as crianças e adolescentes, também gostam de futebol e precisam também de um maior incentivo e melhores condições para praticar o esporte, né? Temos que revitalizar e reformar o estádio, nosso estádio, que infelizmente se encontra abandonado. Precisamos revitalizar, reformar o poliesportivo do bairro Cristina Rocha, que infelizmente também está abandonado. É necessário também, apesar da pergunta ser direcionada aos jovens, dar apoio a iniciativas que contemplem também os idosos, né, do nosso município. Temos uma iniciativa de algumas pessoas, né, especificamente o Edmar e o Zé Adão, que realizam atividades de capoterapia em alguns bairros aqui do nosso município e que tem uma grande participação de pessoas de todas as idades, inclusive de idosos, e isso propicia mais saúde, né, tanto mental quanto física, né, reduz a probabilidade de doenças, inclusive favorece, né, o nosso sistema de saúde, tendo em vista que a atenção básica à saúde reduz, né, a necessidade de utilização do nosso hospital. E precisamos incentivar também e apoiar os jogos escolares aqui do nosso município. Essas são algumas iniciativas que nós pretendemos, né, apoiar e incentivar para melhor atender, né, os nossos jovens. O senhor tem 6 minutos para discorrer sobre esse assunto. Além disso, ainda tem mais algum tempo. A assistência social, se eleito, quais as ações na assistência social que propiciem aí, a melhoria da qualidade de vida dos jovens? Fernando, nós temos hoje, infelizmente, né, uma grande limitação, digamos assim, no atendimento às pessoas de mais baixa renda, né? É grande a demanda por, muitas vezes, até mesmo a alimentação em razão da falta de emprego, em razão da dificuldade de moradia, por exemplo, né? Nós, em parceria com o governo do Estado, a Coab e também o governo federal, pretendemos buscar recursos e aumentar o número de casas, né, do Minha Casa Minha Vida, aqui no município de Brasília de Minas. Essas são algumas das iniciativas que pretendemos tomar nessa área. E quando, candidato, que o senhor pretende aumentar os recursos, aumentar o investimento nas políticas públicas no município?
Nesse caso específico da habitação, não é possível estipular um prazo, porque nós dependemos de outras instâncias, né, do governo estadual e do governo federal. De toda forma, um atendimento àquelas pessoas que necessitam com maior urgência, por exemplo, de uma cesta básica, né, ou de um abrigo, isso também será realizado de imediato, Fernando. A partir do momento em que assumirmos a gestão do nosso município e das reformas que realizaremos no plano administrativo, conseguiremos mobilizar recursos para esse tipo de atendimento. E também daremos apoio ao Conselho Tutelar, né, a toda essa rede de proteção social que existe no nosso município e que, infelizmente, atualmente se encontra desamparado. Durante a entrevista, o senhor falou que tem um apoio do governo do Estado, mas o partido do governo estadual, ele não apoia a coligação, não está na coligação do senhor, a gente sabe disso. Como que é esse apoio que o senhor tem do governo do Estado? Fernando, o governo do Estado nos apoia no seguinte aspecto. Primeiro, porque nós temos o vice-governador do Estado, que é do meu partido. E o senhor acha Além que disso, o governo do Estado vai ajudar o senhor, caso eleito, na gestão do município de Brasília e de Minas, candidato? Não tenho a menor dúvida, Fernando. Até porque um governo ele não existe para um partido, só para os prefeitos do seu partido. Ele existe para os prefeitos, aliás, ele existe para todos os municípios. De toda forma, além de termos o vice-governador no nosso partido... Tempo esgotado para esse tema, para a resposta do ouvinte. Candidato, agora o senhor tem 3 minutos para as suas considerações finais. Eu quero concluir nas considerações finais que temos também a maior bancada de deputado estadual e, claro, esses deputados têm voz ativa na Assembleia e, inclusive, possibilidade de cobrar junto ao governo do Estado que deem uma atenção aqui ao nosso município de Brasília e de Minas. Quero, Fernando, nas minhas considerações finais, agradecer você e ao João, né, que são os diretores da Rádio Clube, pela oportunidade, pela iniciativa. Sou um ouvinte da Rádio Clube e valorizo muito o jornalismo dessa rádio, principalmente o Sala de Entrevistas, que tem contribuído bastante para a discussão de temas importantes aqui do nosso município. Então, quero parabenizar e agradecer à rádio. E quero agradecer ao povo de Brasília e de Minas por estar transmitindo toda essa confiança à nossa candidatura. Não tenho dúvidas de que venceremos essa eleição justamente com esse apoio, com o apoio do povo trabalhador de Brasília e de Minas, que há tempos vem clamando por mudança, por renovação na política, e finalmente nós teremos essa oportunidade, essa grande oportunidade de transformar essa cidade. O alerta que faço junto a esse povo de Brasília e de Minas é que não se deixe impressionar pela utilização de recursos econômicos nessas eleições, que garantam a sua dignidade, né, que valorizem o seu voto, não troquem o seu voto, o seu apoio político por interesse próprio, por recursos, qualquer outra coisa que não tenha como fim o único o atendimento coletivo, né, da nossa população de Brasília e de Minas. Então, é dessa forma que estamos construindo essa candidatura, é dessa forma que a nossa candidatura ela tem crescido, se consolidou e caminha para a vitória, é com o apoio desse povo. Então, peço a esse povo que fique firme, que não acredite nas difamações, nas mentiras, né, que, infelizmente, já se começa, né, a difundir por aqueles que fazem a velha política de Brasília e de Minas. E quero dizer a esse povo que não entrarei nesse jogo, não buscarei disputar a eleição no dinheiro ou no barulho, né? Nossa eleição se dará pelo apoio exclusivamente do povo de Brasília e de Minas. E é dessa forma que eu quero me colocar à disposição e fazer o compromisso de ser um prefeito presente no nosso município e em todas as áreas de atuação da nossa gestão. Não apenas através da nossa presença física, juntamente com o vice-prefeito Dr. Té, mas tá esgotado. Principalmente pela prestação de um bom serviço. Obrigado, candidato, pela entrevista. Quero agradecer também aos milhares de ouvintes que nos acompanham, que nos acompanharam aqui no Sala de Entrevista nesta manhã de terça-feira. O Sala de Entrevista fica por aqui, volta amanhã
a partir das 10 horas da manhã. Fique com Deus, valeu, tchau, tchau. Grande abraço, até lá. Sala de entrevista. Apresentação Fernando Almeida.